mais um dia, né, da nossa primeira semana de adaptação aqui a esse novo sistema de aulas não presenciais. E aí, estão gostando? Espero que sim. Então, vamos agora começar a nossa correção de história. Peguem o livro de vocês e abram na página 245 para iniciarmos a nossa correção. Oi, mais uma vez. Então, espero que vocês tenham gostado da aula de ontem, né, do conteúdo também que foi dado. Eu acho, assim, um conteúdo extremamente interessante e rico para vocês, né? Porque, como nós já conversamos, vocês estão naquela fase de transição, né, entre fundamental menor, fundamental maior. Então, é importante vocês já terem também esse contato, né, com coisas que fazem, com pontos, né, com fatos que fazem parte da nossa história e que mais à frente vocês poderão ativamente participar, né, das escolhas feitas para a nossa sociedade. Então, vamos lá. Para responder aí a página 245, estou aqui checando a página, no livro de vocês, nós precisamos usar o gráfico, né, da página 244. Então, eu vou abrir aqui para que a gente possa olhar o gráfico e aí a gente vai fazendo a nossa correção, ok? Então, aqui está o gráfico, né? Vamos só ler aqui o que está escrito para que a gente possa, né, recordar um pouquinho mais aí. O resultado do movimento nas diretas já foi a votação da proposta de emenda constitucional, a PEC número 5, mais conhecida como Emenda Constitucional Dante de Oliveira. Essa lei tinha como objetivo permitir a realização de eleições diretas para presidente. Sua votação ocorreu em 25 de abril de 1984 e foi rejeitada, pois não atingiu a quantidade de votos necessária para sua aprovação, ou seja, mais de 2/3 dos votos. Por isso, o Colégio Eleitoral elegeu indiretamente Tancredo Neves como presidente do Brasil. Então, quando a gente pega isso aí, né, a gente consegue perceber aqui nesse gráficozinho aí, que, né, 298 deputados, né, estavam a favor, né, dessa PEC. Essa partezinha aí, 113, né, esse verde meio musgo aí, deputados ausentes, essa parte cinza, deputados contra, e a parte amarela, deputados que não votaram, ok? Só para relembrar aí, né, nós temos a maioria a favor, mas é como tem aí dizendo no próprio texto, né, a quantidade de votos necessárias para a sua aprovação não foi alcançada, porque teriam que ser ao menos 2/3 dos votos, ok? Voltando lá para a página do livro, a primeira questão aí, né, o primeiro item pergunta o seguinte: de acordo com os números apresentados no gráfico, o que a população e os deputados desejavam com a votação da PEC número 5? Explique sua resposta. Então, quando a gente vê nesses números apresentados, né, no gráfico, a gente vê o que era qual era o desejo, né, da população, que era o quê? Participar ativamente das eleições, e o que os deputados desejavam, ok? Então, vamos lá. O que era? O que era que eles desejavam com a votação dessa PEC? Vamos lá, é só voltar à leitura que a gente consegue entender aí, olha. A votação era dessa proposta, né? Para quê? Tinha qual objetivo? Permitir a realização de eleições diretas para presidente. Então, era esse o objetivo, né? O objetivo principal deles era o quê? A participação da população nas eleições, para que eles pudessem escolher o seu presidente. E aí vocês podem explicar a resposta de vocês como vocês acharem melhor, ok? Mas a ideia é essa. A história nos revela que a PEC número 5 foi rejeitada porque não atingiu a quantidade de votos necessária, mais de 2/3 dos votos. Quantos votos seriam necessários para ser aprovada? Olha aí, matemática, história, certo? Então, olha só. A gente consegue ver aqui, né, quantos deputados eles votaram, né? Aliás, quantos deputados compunham ali o colégio eleitoral, ok? Então, o que é que nós vamos fazer aqui nessa questãozinha? Nós vamos somar todos, né, a quantidade aí de todos os deputados que votaram, seja a favor, seja contra, seja aí o que for, certo? Nós vamos somar, e aí como é que eu descubro, tia? Aqui equivale 2/3. É bem simples. 2/3 é o quê? 2 partes de 3. Então, o que nós vamos fazer? Vamos somar 298 mais 3 mais 113 mais 65.
Encontraram aí 479? Acho que sim, né? Então, esse número nós vamos dividi-lo por 3, certo? E aí vai dar quase 160. Daí, nós vamos multiplicar esse número por 2. E aí vai dar aproximadamente 320 deputados deveriam ter votado, né, a favor, obviamente, para que essa PEC pudesse ser aprovada. Então, seriam necessários mais ou menos aí essa quantidadezinha de votos, ok? C. Quantos votos faltaram para que a emenda Dante de Oliveira fosse aprovada? Então, nós vamos fazer o que agora? Pegar o resultado da letrinha B, né, e subtrair do total de deputados que a gente viu lá, ok? Então, vejam aí como a matemática, ela está também ligada, né, a outras disciplinas, não somente a cálculos, a números lá da disciplina em si de matemática. A gente vê, a gente trabalha isso, né, um pouco de tudo, certo? Olha só para facilitar para vocês, né, como história é uma matéria denominada como matéria decorativa, né, eu sempre disse a vocês que não precisa a resposta estar igual ao livro, estar igual ao da professora, desde que ela esteja coerente, né, desde que ela esteja ali alinhada com a ideia principal. Então, aqui está o gabarito, né, para quem não tiver acompanhado, né, o gráfico ele mostra ali, né, então, que a maioria dos deputados queriam, né, as eleições diretas para presidente. Como eu disse a vocês, né, somamos lá todos os números, dividimos por 3 e multiplicamos por 2. E aí deu 479, e em média ali 320 votos, faltando 22 do número de pessoas, de deputados que votaram a favor e daqueles que não votaram, ou estavam ausentes, ou não queriam, enfim. Certo? Daí nós vamos para a página, deixa eu conferir aqui, até a 247, não é isso? Até então. Então, essa aqui é a próxima página que nós vamos ver, que foi uma pesquisa que gerou, né, muitas dúvidas, porque eu recebi dúvidas em relação a essa questão, porque o que era que estava acontecendo, né? Muitas vezes a gente acaba pesquisando, deixa eu ajeitar aqui, viu, gente? A gente acaba pesquisando assim, né? Aquela questão de o que é ditadura, o que é democracia, né? Eu expliquei bem brevemente também um pouco disso aí, mas nós vamos corrigir essa questãozinha junto, certo? Ao longo da história do Brasil republicano, houve um período em que os direitos políticos e civis foram limitados pelos governantes durante a ditadura civil-militar. A população descontente lutou para conquistar seus direitos. Em 1985, houve o retorno da democracia. Faça uma pesquisa sobre as principais características de uma ditadura e de uma democracia. Então, nós íamos procurar aí o que? Características, e não exatamente a definição de cada tempo aí, ok? Então, vamos lá. Eu vou usar aqui o livro para poder auxiliar vocês, nós vamos comentando, ok? Deixa eu puxar aqui pro ladinho. Vamos lá, olha. Estão vendo? Deixa eu apontar para vocês bem direitinho, olha. Esse lado aqui, certo? Deixa eu marcar. Olha só, ditadura. Quais são as características aí da ditadura que o livro traz e que realmente se aplicam? Lembrando que não precisam escrever todas, não precisam estar exatamente igual, porque existem outros termos querendo dizer a mesma coisa, certo? Então, a ditadura, ela foi marcada por conta de que ele é um governo extremamente autoritário, né? Uma pessoa governava o país e era assim, a verdade dela era soberana. Então, o governo autoritário de uma pessoa, a ausência de separação dos poderes, não existia poder executivo, poder legislativo, poder judiciário, não. Eu mando em tudo, eu quero assim, vai ser assim, acabou-se. Então, assim, eram os mais poderosos, era quem mandava, e a verdade deles era absoluta, digamos assim, né? Uso de violência, muitas pessoas, né, sofreram, vocês vão ver, né, nas próximas séries também que vocês forem, vocês vão ver o quanto pessoas, né, influentes hoje em dia, inclusive, sofreram, né, precisaram mudar de país, foram presas, torturadas nesse período de ditadura. Talvez, né, os avós de vocês, eles possam também contar um pouquinho mais sobre como foi esse período tão duro para eles também, certo? Censura contra pessoas que não concordam com as políticas impostas. Então, o que isso quer dizer, censurar? Eu não podia me manifestar, eu não podia falar a minha opinião, eu não podia fazer um cartaz manifestando, porque isso era motivo para ser preso, para ser exilado, para ser muito maltratado, certo?
desrespeito pela Constituição. Então, não havia respeito pela Constituição. As leis, elas não eram respeitadas, ok? Já a democracia é um governo que marcado pela separação dos poderes executivo, legislativo e judiciário. Vejam aí a diferença, né? Eleições regulares, né, a cada 4 anos, liberdade de expressão, então eu posso expressar minha opinião. Obviamente, alguns vão concordar, outros não vão, mas é a minha opinião, então eu posso expressá-la sempre respeitando uns aos outros, né? Igualdade entre todos os cidadãos, então não existia aquilo. Você é rico, você pode votar, você é pobre, você não vai votar. Aliás, nem existia essa questão de eleição. Então, assim, os poderosos mandam e os pobres vão ter que obedecer. Não. Na democracia, não é assim que deve funcionar, ok? E a última palavra sempre é da Constituição, ou seja, o que a lei diz deve sim ser cumprido. Então, vejam só quanta diferença, né, entre um tipo de governo e outro tipo de governo. Então, naquele que melhor beneficia a sociedade, aquele que melhor lida com as pessoas com o nosso lado humano, sem sombra de dúvidas, é a democracia, que cada dia mais ela precisa também ser firmada, porque muitas vezes a gente acaba, né, dando alguns passos para trás. Mas, vamos lá, continuando aí. Então, da página 247, nós vamos para 251, certo? Então, vamos fazendo aí. Quem não tiver feito, né, quiser, né, é bom anotar, porque a gente, né, estuda, é uma fonte de estudo e tudo mais. Dá um pause aí, tira print da página, tira print, copia, enfim. Agora vocês têm também, né, essa aula à distância, né, online, ela tem esse benefício. Na verdade, agora a página 246, vamos para 247. Vamos lá. Deixa eu subir aqui um pouquinho. Segunda questão. De acordo com a Constituição de 1988, o Brasil do século XXI apresenta uma estrutura governamental dividida em áreas de administração nacional, estadual e local. Vamos relembrar a atuação dos poderes existentes no Brasil? Então, relacione as colunas. Vamos usar A para poder executivo, B para poder legislativo e C para poder judiciário, ok? Nível federal, presidente e vice-presidente da República e ministros. Aí é o quê? Poder executivo, aqueles que vão executar as leis. Nível estadual, tribunais com os desembargadores e juízes. Juiz já está falando tudo, então é o quê? Poder judiciário. Nível federal, Congresso Nacional, dividido entre o Senado Federal, onde atuam os senadores, e a Câmara de Deputados, onde atuam os deputados federais. Então, aí é o que? Eles são responsáveis por elaborar leis. Então, é o que? Poder legislativo. Então, por enquanto está aí A, C, não, deixa eu ver aqui, viu? A, C, eu pulei o municipal. Câmara Municipal também é legislativo, os vereadores, certo? Então, A, C, B, B. Nível estadual, governador, vice-governador e secretários. Então, aí o que? Executivo. A. Nível municipal, prefeito, vice-prefeito e secretários municipais. Eles vão executar, letrinha A. Nível federal, tribunais superiores, onde atuam os ministros. Então, aí, quando a gente fala de tribunal, de juiz e tudo mais, C, Poder Judiciário. E nível estadual, Assembleia Legislativa, onde atuam os deputados estaduais, mais uma vez, legislativo, já está dizendo o nome, letrinha B. Qual dos três poderes você acha que é o mais importante e por quê? Então, aí é uma resposta que cabe a cada um de vocês, certo? O que vocês realmente acham. E na quarta questão, você gostaria de trabalhar com qual dos três poderes? Se vocês pudessem aí, né, trabalhar já, atuar assim na política de modo bem direto, o que vocês gostariam de fazer? Vocês queriam ser presidente, prefeito, ou vocês queriam elaborar leis, ou vocês queriam fazer com que as leis fossem cumpridas, né, fiscalizar aí? Então, é resposta pessoal. Mais uma vez aqui o gabarito da segunda questão ali, né, a primeira dessa página, para vocês poderem conferir se fizeram tudo certinho. Agora sim, a gente vai lá para a página 251, certo? Desculpa aí, a professora, que eu estou tentando encurtar os vídeos para vocês não ficarem cansados de mim logo, né? Mas a gente passava a manhã inteira junto, a tarde inteira junto, não vão cansar de mim não, né? Não é possível. Se cansarem, aí eu vou sofrer muito. Mas vamos lá, né? Vocês leram, né? Viram a importância da mulher? Gente, essa parte é linda. Meninas, isso é pra nós, viu? Homens também, pra cada dia mais a gente poder valorizar, né?
a mulher, a sua importância, a sua representatividade na sociedade, enfim. Vamos lá aqui agora, na página 251, primeira questão, certo? Para a gente poder concluir o capítulo. Vou subir aqui um pouquinho. Vou botar aqui para vocês enxergarem bem direitinho, certo? Pronto. Vamos lá. Nos primeiros anos da República no Brasil, as eleições eram manuais. As pessoas escreviam em um pedaço de papel o nome do candidato em quem votariam. Esse sistema facilitava as fraudes nas eleições. Eu poderia colocar 10 papéis, 20 papéis. A falta de fiscalização no momento da votação permitia que até pessoas mortas votassem. Veja o que mostra a revista da semana, uma revista do Rio de Janeiro, em novembro de 1909. Então, aí, né, está mostrando, né, um desenho aí, os esqueletinhos, né, os mortos indo votar. Na imagem está escrito como se faz uma eleição. Uma urna para inglês ver, pena e tinta para a fabricação das atas, meia dúzia de fósforos e alguns cadáveres. E pronto. Só não sai eleito aquele cuja votação não obedecer a este princípio. Então, o que isso quer dizer? Que naquela época, né, eram eleitos não aqueles que eram queridos, né, não aqueles que eram escolhidos pelo público que votava lá, pelo público eleitoral, mas pelas falcatruas, pelas roubalheiras, pelas coisas ilícitas que eles faziam para poder ganhar. Então, quem não fizesse isso, não ia ganhar, mas quem quisesse ganhar, era só roubar. E isso é muito triste, né? Identifique e escreva o período em que foi elaborada a ilustração. Então, quando foi elaborada essa ilustração aí, tá aí mostrando, né? Novembro de 1909, certo? Durante aí, né? Período, né, dos primeiros anos da República do Brasil, aí as eleições eram manuais, então essa revista publicou essa ilustração nesse período aí, ok? Aqui na ilustração, inclusive, ela traz, né, 7 de novembro de 1909. Gente, é sério, é muito triste isso. Mas, vamos lá. Qual o tema representado na imagem? Essa imagem está representando o quê? Né, como se faz uma eleição, né, no caso o título aí que a revista traz. Explique por que há esqueletos representados na imagem. Esses esqueletos querem representar o quê? Os eleitores, né? Os nomes de eleitores que eram usados, os nomes de pessoas que elas sequer estavam mais vivas. Então, por isso que estão aí os esqueletos querendo remeter a essa questão, né? Que pessoas nem estavam mais vivas e aí, meu Deus, ainda usavam os nomes das coitadinhas para votar aí e eleger quem eles queriam. Não era quem as pessoas escolheram, era quem estava no poder queria que fosse, que continuasse, que fosse mantida, certo? Então vejam como, né, tivemos muitas coisas na nossa história que hoje em dia a gente ainda vê se repetir, né? Quem aí já acompanhar, né, algumas coisas, algumas notícias, alguns noticiários, enfim, vamos lá. Na vida em sociedade, temos direitos e deveres. Os direitos são garantidos por lei, por meio da Constituição. E o que é a Constituição? Vocês lembram o que é a Constituição? É o que? É o conjunto de leis, né, do nosso país, do nosso Brasil. Essas leis que devem ser o quê? Cumpridas. E o que é cidadania? O que é cidadania? É nós exercermos os nossos direitos, os nossos deveres e termos garantidos os nossos direitos. Os deveres existem para organizar a vida em comunidade. E os direitos? Os direitos existem para quê? Para, né, nos garantir, nos dar condições de viver, né, condições de nos manter. E por aí vai, certo? Eu vou mostrar a vocês já já que o gabarito do livro, para que vocês, né, quem não fez, possa vir a fazer. Porque até a nível de estudo é interessante, mas o ideal é que vocês já tenham respondido aí. E essas questões podem ser respondidas com as palavras de vocês. Porque cada um, né, que lê o assunto vai ter sua forma de expressar. Ah, eu entendi que os direitos existem para isso, isso e isso. Então, né, entendam que não é porque não está igual que está errado, certo? Explique o que é biometria. Por que a biometria é utilizada no processo eleitoral? Lembra que no livro tem falando que é biometria aqui? Que, né, recolhe aqui as digitais e consegue acessar a identidade da pessoa. Então, ela é utilizada no processo eleitoral brasileiro para quê? Para facilitar, né, para fluir mais, né, o andamento nos dias das eleições e também para quê? Para evitar fraudes, para evitar roubos. Quando as mulheres conquistaram o direito ao sufrágio universal no Brasil? Quando foi? Vocês lembram lá?
Então, aqui está o gabarito. Ó, foi em 1932, né? Durante o governo de Getúlio Vargas, certo? Durante a aprovação dele lá como presidente. Então, tá aqui o gabarito para quem quiser, né? Quem não fez aí. Não precisa também ser igual, gente. Não precisa copiar isso tudo, né? As respostas não é porque tá diferente que tá errada. Como eu já falei para vocês mais de uma vez. Então, a atividade de história foi só até essa página. Quem tiver dúvida aí, não ouviu direito, volta lá o vídeo para ver. E por hoje é isso. Então, hoje também nós estamos começando as revisões gerais. Então, é importante, né, que vocês releiam os assuntos aos pouquinhos, né? Nós vamos ter também aqui propostas, né, para a gente poder quebrar um pouquinho o gelo. Eu espero que vocês estejam gostando. Estou recebendo alguns retornos, eu espero que vocês realmente continuem assim, interagindo, tá bom? A gente tá longe, mas a gente tá muito perto, tenho certeza disso. Se cuidem, um beijo e boa aula hoje, viu? Não esqueçam, corrigiu? Vai lá assistir a aula também de hoje. Tchau!